política, entenda bem o conceito de direita e esquerda. Oiê! Muito bem? Bem. Esquerda ou direita? Vamos lá, gente. Esquerda, direita sempre foi uma preocupação. Para mim, principalmente. Sei qual é meu braço direito e o meu braço esquerdo, mas tenho sérios problemas de localização. Mas quando estou dirigindo, o Waze, é claro, me ajuda muito na direção. Nossa, aonde chegar? Só com o Waze mesmo. Na escola, para ensinar direita e esquerda, eu lembro que eu pedia para o aluno procurar uma marquinha no braço direito. Aí eles procuravam essa marquinha e marcava com uma caneta azul e o outro braço seria a esquerda. Geralmente a marca da vacina, se fosse no braço direito, eu cobria a marca com a caneta azul. No caso, o outro braço seria o da direita. Mas agora, e na política? Qual a diferença da direita e da esquerda? Sempre existiu um debate sobre os lados, esquerda e direita. Hoje a gente olha lá no Twitter, né? Você começa a olhar no Twitter aquelas discussões, toda vez que o governo anuncia alguma coisa, tem o pessoal da direita fala alguma coisa, da esquerda fala outra coisa. Partidos são indicados como base nas ideologias que foram empregadas como consequência dessa separação do poder. Mas você sabe qual a diferença entre esses dois lados? O que é ideologia de esquerda? Direita tem uma ideologia? Qual é? Então hoje nós vamos estar explicando um pouquinho dessas ideologias, falando sobre o que é direita, o que é esquerda. Então vamos lá. Bom, gente, vamos voltar lá um pouquinho no tempo. Mas antes você vai dar um like e se ficou alguma dúvida no vídeo, faça um comentário para eu poder responder para você. Tá legal? Então, gente, vamos lá então. Direita, esquerda. Como surgiu a esquerda e a direita na política? Então, gente, a gente tem que voltar lá no século XVIII. Com o surgimento do iluminismo, veio uma chuva de manifestações na França, o que ficou conhecido como a Revolução Francesa. Estão lembrados da Revolução Francesa? Este processo da Revolução Francesa movimentou a Assembleia do país, uma vez que a burguesia, junto com a ajuda da população mais pobre, queria interferir nos poderes do clero e da nobreza. Os contrariados recomendavam uma nova Constituição e para isso foi montada uma Assembleia Nacional. Uma Assembleia Nacional Constituinte, é claro. Na ocasião, os nobres sentaram no lado direito para não se misturarem com a população massiva. Enquanto isso, a burguesia e o povo das camadas mais pobres da sociedade francesa, ocuparam o lado esquerdo. Contudo, a esquerda foi associada à luta dos trabalhadores, já a direita foi relacionada aos direitos individuais das classes mais ricas e ao conservadorismo. De acordo com o filósofo político Norberto Bobbio, ambos os lados buscam reformas, todavia há diferença de causas entre eles. A esquerda busca promover justiça social, enquanto que a direita luta por uma liberdade individual. Adeptos aos lados políticos, de acordo com alguns historiadores, levando em consideração os pensamentos de determinados políticos, eles podem classificar-se como de direita e esquerda. Por exemplo, esquerda
são os progressistas, os sociais liberais, ambientalistas, social-democratas, socialistas, democráticos socialistas, libertários, socialistas, secularistas, comunistas e anarquistas. Esses. E os de direita são os capitalistas, neoliberais, econômico-libertários, conservadores, reacionários, neoconservadores, anarcapitalistas, monarquistas, teocratas e nacionalistas. Os nazistas e fascistas, movimentos que dividem opiniões de acordo com o economista Alan Gunn, em texto publicado no seu blog, no site InfoMoney, os regimes nazifascistas estão mais próximos da esquerda, tendo em vista que eles promovem a supressão das liberdades individuais, sendo esta uma característica contrária dos regimes de direita. Já para o historiador Leandro Carnal, não é possível estabelecer uma definição concreta para os nazifascistas. Claro que isso levando em consideração que um regime não é definido apenas com relação à defesa do poder do Estado. Defesa do Estado não é de direita ou de esquerda. Há liberais capitalistas que, baseados em Adam Smith e outros, defendem o encolhimento do Estado. E há anarquistas de extrema esquerda que pregam o fim do Estado. Há leninistas que queriam o Estado total. Há fascistas que querem o Estado total. Se ampliar o Estado for de esquerda, o general Médici e o general Geisel são militantes da esquerda. Pensou nisso? O Estado totalitário, que é a União Soviética, Alemanha nazista, Itália fascista, etc., pode ser de esquerda ou de direita. Isso, claro, quem completa é o Karnal, porque ele fala que em texto publicado no perfil dele lá na rede social Facebook, que eu olhei lá, após a queda do Muro de Berlim, em 89, que pôs fim à polarização dos Estados Unidos e União Soviética, um novo cenário político se abriu. Por isso, hoje, as palavras esquerda e direita parecem não dar conta da diversidade política do século XXI. Isso, claro, gente, é muito natural. E também não quer dizer que a divisão não faça sentido. Apenas que esquerda e direita não são palavras que designam conteúdos fixados de uma vez para sempre. Podem designar diversos conteúdos conforme os tempos e situações. Esquerda e direita indicam programas contrapostos com relação a diversos problemas cuja solução pertence habitualmente à ação política. Contrastes não só de ideias, mas também de interesses e de valorizações de respeito da direção a ser seguida pela sociedade. Contrastes que existem em toda a sociedade e que não vejo como possam simplesmente desaparecer. Pode-se, naturalmente, replicar que os contrastes existem, mas não são mais do tempo em que nasceu a distinção. Hoje mudou. Bobbio, no seu livro Direita e Esquerda, Razões e Significados de uma Distinção Política. No Brasil, essa divisão ela se fortaleceu no período da ditadura militar, onde quem apoiou o golpe dos militares era considerado o quê? Da direita, e quem defendia o regime socialista, de esquerda. Com o tempo, outras divisões apareceram dentro de cada uma dessas ideologias. Hoje, os partidos de direita abrangem conservadores, democratas cristãos, liberais nacionalistas e ainda o nazismo e fascismo na chamada extrema-direita. Na esquerda, temos os social-democratas, progressistas, socialistas, democráticos e ambientalistas.
Na extrema esquerda, temos movimentos simultaneamente igualitários e autoritários. Há ainda posição do centro. O que é o centro? Esse pensamento consegue defender o capitalismo sem deixar de se preocupar com o lado social. Em teoria, a política de centro prega mais tolerância e equilíbrio na sociedade. No entanto, ela pode estar mais alinhada com a política de esquerda ou mesmo de direita. A origem desse termo vem ainda da Roma Antiga, que descreve, lá em latim, gente, medium litus, a virtude está no meio. A política de centro também pode ser chamada de terceira via, que idealmente se apresenta como uma forma de compromisso entre esquerda e direita, mas como uma superação simultânea de uma e de outra. Essas classificações estariam divididas no que podemos chamar de régua ideológica. Então, seria assim, nós temos a extrema esquerda, a esquerda e o centro. Depois temos esquerda, centro, centro-direita, direita, extrema-direita. E para os brasileiros, a diferença entre as ideologias não parece tão clara. Em determinados momentos da história, ambas as ideologias assumiram posturas radicais. Tiveram efeitos e atitudes muito parecidas, como a interferência direta do Estado na vida da população, no uso de violência e censura para contra-opositores e a manutenção de um mesmo governo ou liderança no poder. Ao longo do século XX, parte do pensamento de esquerda foi associada a bases ideológicas como marxismo, socialismo, anarquismo, desenvolvimentismo e nacionalismo, anti-imperialista que se opõe ao imperialismo. E o mesmo período viu florescer estados de ideologias totalitárias, como o nazismo, o fascismo também, o franquismo e o salazarismo, que muitas vezes se apropriaram de discurso da esquerda e da direita. Outro tema fundamental para as duas correntes é a visão sobre a economia. Os de esquerda pregam uma economia mais justa e solidária, com maior distribuição de renda. Os de direita seriam associados ao liberalismo, doutrina que na economia pode indicar os que procuram manter a livre iniciativa de mercado e os direitos à propriedade particular. Algumas interpretações defendem a total não intervenção do governo na economia, a redução de impostos sobre empresas, a extinção da regulamentação governamental, entre outros. O termo neoliberalismo surgiu a partir dos anos 80, associado aos governos de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, que devido à crise econômica do petróleo, privatizaram muitas empresas públicas e cortaram gastos sociais para atingir um equilíbrio fiscal. Era o fim do chamado Estado de Bem-Estar Social e o começo do Estado Mínimo, com gastos enxutos. Para a esquerda, o neoliberalismo é associado à direita e teria como consequência a privatização de bens comuns e espaços públicos. A flexibilização de direitos conquistados e a desregulação e liberalização em nome de livre mercado, o que poderia gerar mais desigualdades sociais. O liberalismo não significa necessariamente conservadorismo moral. Na raiz, o adjetivo liberal é associado à pessoa que tem ideias e uma atitude aberta ou tolerante, que pode incluir a defesa de liberdades civis e direitos humanos. Já o conservador seria aquele com pensamento tradicional. Na política, o conservadorismo busca manter o sistema político existente,
que seria oposto ao progressismo. Direita e esquerda também tem a ver com questões morais. Avanços na legislação em direitos civis e temas como aborto, casamento gay e legalização das drogas são vistas como bandeiras de esquerda, com a direita assumindo a defesa da família tradicional. Nos Estados Unidos, muitos eleitores se identificam com a chamada direita cristã, que defende a interferência da religião no Estado. No entanto, vale destacar que hoje muitos membros de partido tido como centro-direita defendem tais bandeiras da esquerda, exceto, é claro, nos partidos de extrema-direita, como podemos observar na Europa, que são associados ao patriotismo, com discurso forte com a imigração, a xenofobia. As principais características da ideologia liberal clássica são plena fé nos direitos, liberdade e individualidade de cada indivíduo, independente de gênero, cor, raça, todos possuem os mesmos direitos. A direita também defende políticas e ações destinadas a proteger os valores sociais. Acredita que o Estado precisa ter menos controle sobre o indivíduo e considera a livre concorrência, o livre comércio e a liberdade de escolha como os 3 princípios básicos de uma sociedade livre e feliz e a chave para o progresso. Se opõe fortemente às ideologias de totalitarismo, do fascismo, nazismo e comunismo, pois acredita que são ideias destrutivas que aniquilam a iniciativa individual e de liberdade. Rejeita a ideia de controle total do Estado ou mesmo de controle excessivo do Estado sobre o indivíduo. As principais características da ideologia da esquerda já são: eles defendem a extinção da luta de classe e das propriedades privadas. Defende também um regime político-econômico que proporcione igualdade e justiça social entre os indivíduos. Acredita que o Estado é um instrumento de exploração nas mãos dos ricos. Por isso, defende uma sociedade ser classe e Estado. Acredita que o sistema político e econômico deve ser controlado pelo proletariado. Se opõe fortemente ao capitalismo, junto com seu sistema de democracia burguesa. É contra o livre comércio e a competição aberta. E na esfera das relações internacionais, condena e rejeita as políticas e ações dos estados capitalistas. E aí? Percebeu a diferença? Então dê um like. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, para assim você poder ativar o sininho e receber mais notificações quando novos vídeos. Eu estava parada por uns dias com os meus vídeos, mas agora eu voltei. Tirando um pouquinho o foco do concurso agora, mas para explicar essas coisas que estão acontecendo no mundo agora. O próximo vídeo que eu farei será sobre geografia, vou falar um pouquinho do nosso mundo, do Brexit que está acontecendo hoje pelo mundo afora, pelo mundo que nós não sabemos o que faz, o que causa para nós, quais os benefícios para todos nós, todas essas questões que acontecem no mundo afora. Só para você mostrar, para você, professor, entender um pouquinho o que acontece por este mundo. Beijo e até o próximo.